Olá! Hoje preparei um vídeo muito especial. Eu vou falar sobre aspectos da frase. Como dispor informação na frase? Como trazer informação relevante na frase e destacar essa informação sem emprego de grifos de todos os tipos, né? Negrito, sublinhado, caixa alta. Também falarei sobre a importância de escrever frases curtas em peças jurídicas. Depois da vinheta, a gente começa. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto para o slide aqui. Vou compartilhar a tela com você. Vamos lá, vamos falar sobre como dispor informação na frase. E é o seguinte, quando a gente deixa uma informação no fim da frase, o que acontece? Essa informação fica retida na memória do leitor, né? E o leitor fica com essa informação até a frase seguinte. Conclusão disso é que a gente não pode colocar informação irrelevante no fim da frase, porque, afinal de contas, é essa a informação que ficará com o leitor, que ficará na memória do leitor. Vejamos, por exemplo, essa frase aí. Olha lá. O magistrado indeferiu o pleito do réu de produção de prova grafotécnica na audiência realizada no dia 23 de março de 2018. Na sequência, veja, no caso de a data não ter nenhuma importância ali para o contexto da frase, não a traga no fim. Veja como fica melhor assim. Vou botar lá para você. Olha só. Vamos supor que a informação mais importante que você queira dar é a de que o pleito foi indeferido. Traga, portanto, essa informação no fim. Veja, na audiência realizada no dia 23 de março de 2018, o réu requereu produção de prova grafotécnica, pleito que foi indeferido. Pegou? Informação importante, traga no fim. Vamos continuar com outros exemplos aqui. Nada disse sobre a autoria dos fatos a testemunha Ana Paula da Silva, irmã da dona da padaria. Veja, essa informação de que Paula da Silva é irmã da dona da padaria distrai o leitor. O leitor começa a pensar em pães, bolo, leite. Não, né? Se a informação de que a Ana Paula da Silva é irmã da dona da padaria, essa informação, dona padaria, se essa informação não é relevante, não a traga no fim. Veja, vamos botar ali a autoria dos fatos no fim, se essa informação, no caso, for a mais importante. Veja como fica melhor, hein? A testemunha Ana Paula da Silva, irmã da dona da padaria, nada disse sobre a autoria dos fatos. Além disso, a materialidade do crime, veja como fica melhor. Trazer a autoria dos fatos no fim da frase. Porque assim quer o escritor. A autoria dos fatos, por que veio no fim da frase? Porque é a informação ali mais relevante que o escritor quer passar. Veja como a autoria dos fatos ficou legal ali, porque ficou até pertinho de materialidade do crime. Tá pegando a ideia? Vamos para outra frase, olha lá. Citado, o réu respondeu à acusação por meio de advogado dativo. Se essa informação que o réu respondeu à acusação por meio de advogado dativo, essa informação de advogado dativo não é importante? Não traga no fim. Como é que você pode fazer? Olha lá. Citado, o réu, por meio de advogado dativo, respondeu à acusação. Veja, após, e assim vai. Importante é você saber que a informação de advogado dativo, o advogado dativo é irrelevante, então não traga no fim da frase, hein? Quando eu falo fim da frase, é aquela frase que bate no ponto, né? Perceberam? Olha lá, ó, advogado dativo está batendo num ponto, isso é fim da frase. Se a informação não é relevante, não a traga no fim da frase, não a traga batendo com um ponto. Certo? Outro exemplo,
o magistrado não concedeu a tutela de urgência, uma vez que ausentes os pressupostos do artigo 300 do Código do Processo Civil. Dessa decisão, o autor interpôs agravo de instrumento. Essa informação ali mais importante não é a dos pressupostos, a menção aos pressupostos do artigo 300 do Código do Processo Civil, mas sim de que a tutela de urgência não foi concedida. Veja como fica melhor assim, hein? E fica, coloque a informação mais importante no fim da frase. Veja lá, ó, como aí ficou muito melhor mesmo, porque a informação de que o magistrado não concedeu a tutela de urgência fica até mais próxima da próxima informação, ó, da expressão dessa decisão, porque não conceder a tutela de urgência é uma decisão, tá certo? Outro exemplo. Posteriormente, os pedidos do autor foram julgados procedentes pela juíza Helena da Costa. Daí o motivo, para que colocar o nome da juíza batendo com um ponto? O fato de ter sido a juíza Helena da Costa é a coisa mais importante da frase? Se não for, não faça assim, veja como fica melhor. Posteriormente, a juíza Helena da Costa julgou procedentes os pedidos do autor. Quer escrever Helena da Costa? Escreva, mas não no fim da frase, porque essa informação é irrelevante. Ó, posteriormente, a juíza Helena da Costa julgou improcedentes os pedidos do autor. Daí o motivo da interposição do presente recurso. Vamos para mais um exemplo? Acho que é o último exemplo dessa parte aqui da aula. Razão não assiste à ré ao afirmar que a execução foi julgada extinta por esta Câmara e que, consequentemente, foi afastada a possibilidade de compensação. Colhe-se do acórdão proferido na apelação número. O número da apelação aí tem relevância? Se não tem relevância, não coloque a informação do número no fim. Veja como você pode fazer. Razão não assiste à ré ao afirmar que a execução foi julgada extinta por esta Câmara, traga o número da apelação ali, e que, consequentemente, foi afastada a possibilidade de compensação. Colhe-se do respectivo acórdão. Pegou direitinho? Para que colocar o número no fim? O número ali não tem relevância nenhuma, tá certo? No caso, né, de não ter relevância nenhuma, você não pode trazê-lo no fim. Agora, vamos falar sobre uma coisa, um aspecto muito importante. Aqui tem muitos operadores jurídicos que têm dificuldade de não colocar negrito, sublinhado, caixa alta, itálico, em passagens, em frases, em trechos de frases que eles consideram importantes. Professor, como é que eu destaco informação no texto sem usar esses grifos? Essa é a pergunta. Vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Olha lá o que eu vou falar para você. Eu vou falar para você, já não está gostando da aula? Vou falar para você, então, deixa o like neste vídeo aqui, hein? Deixe o like no vídeo, tá? Deixe o like no vídeo, porque assim o YouTube entrega o conteúdo para mais pessoas. É assim que funciona o YouTube, né? O YouTube funciona assim. Já se inscreveu no canal? Então aproveite para se inscrever. Assim como lá no Instagram, aqui no YouTube eu sempre trago informação interessante para você, hein? Deixe o like e se inscreva no canal. Vamos lá. A gente acabou de ver que informação relevante a gente traz no fim da frase. Então, se você trouxer a informação relevante no fim da frase, você não precisa colocar grifos, você não precisa negritar, colocar itálico, sublinhar a informação. Vamos ver? Lê essa frase aí. Uma vez que se cuida de devolução de montante indevidamente sacado e não de pagamento de condenação, a restituição da importância não se condiciona à expedição de precatório. Aí, o escritor negritou e sublinhou, porque isso aí que está negritado e sublinhado, ou seja, o sintagma devolução de montante indevidamente sacado, o escritor tem como importante. Agora, não precisa negritar, grifar, se a gente colocar a informação, essa informação no fim da frase. Dê uma olhada. A restituição da importância não se condiciona à expedição de precatório,
uma vez que não se trata de pagamento de condenação, mas de devolução de montante indevidamente sacado. Veja, quando a gente traz devolução de montante indevidamente sacado, no fim, essa informação por si só, naturalmente já ganha destaque. Porque a gente viu que informação colocada no fim da frase ganha ênfase natural, ganha destaque natural. Interessante, né? Vamos falar então um pouquinho sobre o tamanho das frases. Como é que a gente deve construir as frases em peças jurídicas? Escreva frases curtas. Essa é uma das melhores dicas sobre redação jurídica que eu posso dar a você. Frases longas são cansativas, distraem o leitor fica perdido naquele labirinto de ideias. Empregue mais pontos do que vírgula no seu texto. Esse é o ponto. Não demore muito para colocar ponto na sua informação textual. Aplique ponto com frequência. O que equivale a dizer que você deve fazer frases curtas na sua peça jurídica. Vamos ler esse texto aí? Olha lá. O apelante apresentou o pedido genérico que não pode ser conhecido, uma vez que pugnou pela desclassificação do crime, sem sequer tecer considerações a respeito, quando é sabido que, pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente delimitar a matéria a ser objeto de reapreciação de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente, e exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição, na qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas também indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão nele cogitada, sujeitando-se ao debate da parte contrária. Note que aí não há ponto. Tá ruim, tá cansativo, o leitor facilmente se perde nesse tipo de informação. Não escreva seu texto da peça jurídica assim. Veja como fica muito melhor escrever em frases curtas. O apelante apresentou o pedido genérico, pugnando pela desclassificação do crime sem sequer justificá-la. Todavia, pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente delimitar a matéria a ser objeto de reapreciação e de nova decisão. A parte recorrente deve não apenas manifestar inconformidade com o ato judicial impugnado, mas também indicar os motivos de fato e de direito pelos quais se quer novo julgamento. Assim, por afrontar o princípio da dialeticidade, não se conhece do recurso. Veja, quando a gente entrega frases curtas, quando a gente escreve frases curtas, o leitor não fica perdido na mensagem. Então, faça frases curtas no texto. Veja uma coisa interessante, ó. Se eu pedir para você decorar esse número e me dizer esses números aí daqui a 2 minutos, daqui a pouquinho, quando terminar esta aula, você acha que você teria facilidade de me dizer esse número aí? Pois é. Mas se eu dissesse assim para você, ó, decore esses números aí. Agora, com os pontos, você certamente saberia me dizer esse número mais facilmente. Porque no número de cima, aqui, a gente tem 9 números ou 9 blocos de informação. É muita coisa para ser gravada. Agora aqui, nós temos 9 números, mais apenas 3 blocos de informação. Eu fiz essa analogia aqui para você ver que em textos é a mesma coisa. Quando o leitor lê uma frase assim, vamos supor que isso aí seja uma frase, a informação fica dispersa, ele custa a reter a informação. Agora, quando a informação vem assim, com frases curtas, com um ponto, a informação fica melhor retida na memória do leitor. Escreva, portanto, frases curtas. Ó, frases curtas sim, mas cuidado com o ritmo. Não faça sempre frases curtas. Já dei uma aula sobre ritmo aqui no YouTube, né? Não escreva sempre frases curtas, porque é ruim para o ritmo. Quer ver o que eu quero dizer? Vamos ler aí, ó.
É sabido que o habeas corpus também se presta para livrar aquele que se encontra em cárcere privado. É igualmente sabido, porém, que esse instrumento não admite dilação probatória. Desse modo, incumbe ao impetrante o ônus de demonstrar previamente os fatos constitutivos do direito invocado em favor do paciente. No presente caso, todavia, o impetrante não apresentou prova da alegada coação. Assim, impõe-se a denegação da ordem. Veja que as frases que compõem esse parágrafo aí, elas são curtas. Até aí tudo bem. Mas elas têm o mesmo tamanho, quase o mesmo tamanho. Isso é ruim para o ritmo, que requer estruturas diferentes. Tá bom? Então escreva frases curtas, mas dê uma variada, às vezes curtas, às vezes longas. Vamos ver como esse texto pode ficar melhor fazendo essa mistura de frases curtas e frases longas. É sabido que o habeas corpus também se presta para livrar aquele que se encontra em cárcere privado. É igualmente sabido, porém, que esse instrumento não admite dilação probatória, de modo que incumbe ao impetrante o ônus de demonstrar previamente os fatos constitutivos do direito invocado em favor do paciente. No presente caso, todavia, o impetrante não apresentou prova da alegada coação. Assim, impõe-se a denegação da ordem. Agora, nós temos frases aqui de tamanhos diferentes. Coloquei algumas frases curtas, observem, mas a frase ali do meio, ela está grandinha, né? Aqui, no texto que eu apresentei anteriormente, não. São só frases curtas. Isso é ruim para o ritmo. Tá legal? Então, esta foi a aula. Eu espero que você tenha gostado, tenha aproveitado. De novo, hein? Se inscreva no canal e deixe o like no vídeo, tá bom? Isso para mim é muito importante. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.